Fala galera, começando mais um Bendito Podcast, estamos indo pro terceiro episódio aí, tô aqui com o meu parceiro Baro. Fala galera, beleza? Mais um Bendito Podcast começando e vamos lá começar com o nosso patrocinador, a Ousare. Se você quer ousar da maneira certa, vai de Ousare. Os melhores acessórios, calçados para você comprar para sua mulher, fazer um agrado aí para ela, que isso daí vai combinar bastante com o que a gente vai falar hoje sobre o casamento. E falando em casamento, vamos apresentar nossos convidados de hoje. É isso, vou deixar vocês se apresentarem aí, a gente já trocou essa resenha um pouco antes. Eu quero saber como que é a apresentação aí no Casados. Vamos lá, pessoal, boa noite. Eu sou o Rafael da Catiane. Eu sou a Catiane do Rafael. Nós somos casados para sempre há 5.134 dias. 13 anos, 11 meses e 26 dias. Legal. Qual que é a importância dessa contagem e a dificuldade dela? É mais para dizer assim o quanto cada dia é importante, né? De estarmos juntos, sempre em unidade, né? Cada dia conta, né? Cada dia não é mais um dia, sim, é um dia especial, né? Junto com a minha amada. É isso aí. Somos pais para toda a vida também, tá? De duas princesas, a Maria Clara e a Maria Júlia. 13 e 10 anos. Isso. Legal, parabéns pelo projeto, por vocês liderarem esse projeto que é muito importante. A gente vai, decorrer do podcast, a gente vai falar bastante sobre a importância do projeto e de tudo levar. Eu não sabia que o curso de noivos e o Pais para toda a vida era do mesmo projeto. Achei muito interessante, quero que vocês falem um pouco sobre isso depois também. Mas fala um pouco do projeto, cara. Eu peguei para ler lá e mais de 100 países, mais de 30 anos já do Casados para Sempre. Eu não imaginava que era tanto tempo, então é um projeto muito grande, um projeto internacional. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre como funciona todo o projeto e tudo mais. Bom, vamos lá. O projeto começou com um casal, Mike e Melanie Phillips, né? E eles estavam num momento da vida deles tão difícil, né? Por conta de adultério, tantas coisas ruins, né? Que os pastores deles falaram assim: eu acho melhor você separar, que não tem jeito mesmo. Então você imagina, tava feio o negócio. E aí por conta disso, né, os dois começaram a se unir, né, e começaram a buscar na palavra o que Deus diz. Porque assim, quando você vem no casamento, cada um tem uma bagagem, cada um traz aquilo que veio da sua família, da sua casa, dos pais, né? E aí quando você começa a entender aquilo que Deus planejou e aquilo que Deus tem para o seu casamento, muda totalmente a história. E eles começaram a buscar na palavra aquilo que Deus tinha para eles. Então quando ele sempre ministra, né, tem um encontro nacional. Esse ano foi em Nova Friburgo, né? O ano passado em João Pessoa, na Paraíba. Então faz um encontro, né, não só nível Brasil, mas vem bastante gente de fora também, internacional, bem bacana. E o Mike é vivo ainda, né? E a esposa dele faleceu, acho que foi em 2021, na pandemia. Na pandemia. E ele fala que quando ele começou a fazer, o casamento dele estava -5, né? Numa escala de 0 a 10. Então, assim, a gente fala assim: nossa, mas meu casamento tá tão ruim, né? E no fim tem sempre alguém, assim, pior que tá ajustando. E o legal é que cada passo que eles foram dando, né? Eles foram como se fosse montando uma apostila, porque foi dando certo, né? Muitas pessoas têm um casamento muito bom hoje, mas não sabem o que fez para conseguir chegar até isso, né? E essa apostila foi marcando cada passo. O Casados para Sempre tem mais de 40 anos, né, que você viu. Está em mais de 100 países e já foi traduzido em mais de 40 línguas. Então, assim, é algo bem grande mesmo, né? Bem bacana. Esse ministério nasceu através de uma visão dada por Deus a Marilyn, né? No meio dessa turbulência entre o casamento dela, o Senhor abriu a visão dela e mostrou lares faróis espalhados pelo mundo todo. E no início ela não entendeu, né? O que seria aqueles monte de farol, né? Aquele monte de luzeiros espalhados pelo mundo, né? Hoje somos nós, né? Que estamos ministrando, alcançando famílias através da restauração que esse ministério abrange. Ele é totalmente pautado na Bíblia. Então não tem como, né? É tudo dentro da palavra. Então não tem nem o que questionar, né? Tudo que tem na apostila foi direcionado por Deus e está na Bíblia. Então não tem como colocar em xeque, né? Algo que o Senhor instituiu para ser. Porque assim como o Rafa falou, o casamento, às vezes eu acho que tá bom aos meus olhos, né? E ao olhar dele também ele acha que tá bom. Então, agora eu queria saber
como foi a chegada de vocês aí pro Casados para Sempre, qual a situação que vocês estavam. Porque eu acho que quando a gente fala de Casados para Sempre, a gente pensa muito, é tipo, como fala, terapia de casal, é só o casal ferrado que chega, mas eu acredito que a gente tem que desmistificar isso, porque não é exatamente isso, né? Acho que é válido para qualquer casal. Obviamente, alguns passando por dificuldades são salvos aí pelo Casados para Sempre. Eu queria saber qual é a história de vocês aí nessa chegada do Casados. Essa pergunta sua é bem interessante, porque assim, ó, quando nós fomos pro Casados para Sempre, nós fomos ministrados em 2018. Nós sempre fomos muito companheiros, sempre fomos muito unidos, né? Então, assim, ao meu ver, nosso casamento estava mil maravilhas. Isso, exatamente. Aquela estava história perfeito. Assim, vou fazer o Casados para ajudar meu amigo que tá precisando. A hora que começa as palestras. Isso. E realmente, quando nós fizemos, assim, a gente se empenhou, porque é muito gostoso, né? Ao longo do curso é muito dinâmico, né? Tem todo um envolvimento com as pessoas ali. A gente se torna uma real família. Uhum. E quando nós fizemos pela primeira vez, como eu disse, ao meu ver, estava tudo certo. Nosso casamento estava 1001 maravilhas. E nós se apaixonamos por esse curso, completamos as 13 semanas, fizemos a nossa formatura, tudo bem. Após um ano, nós viemos a entender, através de uma visão que o Senhor revelou para mim, que o nosso casamento não estava certo, não estava alinhado. Na verdade, era uma fantasia na minha cabeça de que estava tudo bem. E realmente não estava, né, amor? Porque assim, o Casados para Sempre, eu costumo dizer que é como uma infiltração. Imagina uma parede com bolor, né? Se você, geralmente, nos casamentos, o que a gente faz? Vai lá, passa uma massa corrida, põe uma tinta, tá tudo lindo. Daqui uns meses, o que vai acontecer? Vai estourar tudo de novo. O Casados para Sempre é algo mais profundo, tá? Tem 13 aulas, uma aula completa a outra, porque vai tudo uma cura, né? Então imagine que assim, para você arrumar essa infiltração, você vai ter que quebrar a parede. Muitas vezes chegar até lá no alicerce, certo? E vir consertando aquilo lá. Vai fazer sujeira, vai fazer estrago, né? Vai ficar todo mundo com o cabelo em pé, não é verdade? Vai ser desse jeito. Só que a hora que acaba nunca mais vai dar problema. Quando a gente fez o Casados pela primeira vez, é igual que a gente falou, tava tudo lindo, nosso casamento era perfeito, né? A gente já tinha nossas filhas. No entanto, né? O tratar de Deus, ele tem todo... eu falo que Deus é maravilhoso, né? E minucioso em cada passo, né? Às vezes a gente fala que Deus demora, mas Deus tem o tempo certo para cada coisa, né? E nós nos batizamos um ano antes, fizemos o Casados e todo mundo tem um testemunho, né? Eu não vou abrir o nosso testemunho hoje aqui porque é algo que a gente abre até no curso do Casados, né? Mas só para dar uma palhinha, assim, a Cátia falava que eu fingia de morto porque estava tudo lindo, né? Mas na verdade não, né? Tinha algo no meu caráter, algo em mim que precisava ser ajustado, né? E quando a gente entendeu isso, né? Foi um ano depois, imagina, nós nos batizamos em 2017, 2018 fizemos o Casados. Em 2019 eu consegui ter uma transformação, né? Para que aí sim a gente pudesse logo após pensar nisso, né, mãe? Sim, porque o Casados para Sempre, a gente nessas 13 aulas, o casal ele tem a oportunidade de ajustar, né? Cada coisa, passo a passo que é dado no casamento. No entanto, quando não se ajusta, a palavra diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado, nada escondido que não venha a ser trazido à luz, né? E foi exatamente esse processo que aconteceu com a gente. Durante as 13 aulas, a gente achava que estava tudo bem e realmente continuou muito bem e até melhorou, né? Porque nós ajustamos algumas coisas, no entanto, a deficiência de caráter que precisava ser ajustada não foi corrigida ali. Então, como nós somos filhos e a correção de pai é diferente, né? Não é uma correção qualquer, é uma correção para que haja mudança. Então, um ano após, veio exatamente essa correção, justamente para que esse ministério fosse levantado. E a partir daí, né, desse um ano depois, onde a gente foi tratado, como o Rafa disse, né, a gente não vai dar spoiler aqui, né, porque isso daqui é exclusivo para quem faz, Casados para Sempre. Para você vai demorar um pouquinho mais. Não, né? Quem sabe? Quem sabe? E aí, após todo esse processo doloroso que a gente viveu, nós entendemos que esse era o nosso chamado. Porque até então nós fizemos como alunos, né? E após... Já era na Ventos? Desculpa. Não, era em outra comunidade. Aí, quando nós viemos para Ventos, nós já viemos formados, treinados para implantar o Casados para Sempre ali. Legal. Mas é muito legal que assim, a apostila,
Ela é totalmente pautada na Bíblia. Então eu costumo dizer que é um discipulado, né? Então assim, tem muito versículo bíblico. Então, da primeira aula até a última, a gente lê muito versículo, vai, né? Você não precisa pegar uma Bíblia, mas eles estão todos cortadinhos e justificando cada passagem, mostrando o porquê de cada coisa. Então assim, não tem como você falar de Deus e não ver mudança, na verdade. A gente costuma falar que você conhece uma nota falsa conhecendo a verdadeira. Até então a gente só era nota falsa, né? Não conhecia a verdade, não conhecia Jesus, né? E a nossa mudança é de glória em glória, né? E a hora que tiver muito bom, vai embora daqui que não serve mais, né? Então a gente vai ajustando cada coisa. Sim. E é muito louco assim, que é igual a Kátia falou, né? Depois dessa mudança que houve em nós, entrou a pandemia. Eu gosto de falar disso porque assim, a gente... né, não podia mais ir para a igreja, a gente já estava iniciando, acho que não estava iniciando eventos ainda não. Ainda não. Tava começando assim. E aí a gente falou assim, e agora o que a gente vai fazer? Vamos estudar alguma coisa em casa, né? Porque a gente estava nesse primeiro amor, tinha acabado de ter um encontro real com Deus. Aí falou assim, vamos estudar um versículo da Bíblia. Aí pegamos lá, um livro, né? E aí pegamos Apocalipse. Começar. Aí a gente, tudo errado. A gente simples. Simples. Aí começamos a ler. Falei assim, pronto, vai morrer todo mundo, né? Já tava ali na pandemia. Aí começamos a ler. Falei, nossa. E aí nessa conversa, né, tava nós e mais um casal. E aí, conversando, a gente falou de um tema e eu tinha um livro sobre ele. E aí eu fui lá no meu escritório pegar o livro. Né? Eu nem lembrava mais do Casado nessa época. Aí fazia um ano, né? Aí a hora que eu olhei essa apostila aqui assim, ó, parece até uma coisa de filme, sabe? Eu conto pro pessoal, às vezes nem eu acredito que eu vi isso, sabe? Ela pegou assim, ó, e passou uma luz assim, sabe igual de filme que passa assim? Foi um negócio. Foi um brilho assim, né? Um negócio bem espiritual, assim, sabe? Aí eu falei, nossa, que da hora, né? Eu falei, vou levar a apostila lá. Mas eu falei, poxa, nada a ver, né? Estamos falando de Apocalipse. Levar o negócio do casado. Do mundo. Não vou levar. Aí eu falei, não vou levar. Aí levei o que ia levar, conversei. Esses amigos nossos foram embora. A hora que eles foram embora, eu falei pra Kátia, amor, aconteceu um negócio muito estranho. A apostila, nossa, passou ali, né? Uma luz em cima. Ela falou, nossa. Eu falei, liga pra eles já, manda uma mensagem e vê se eles não querem fazer a apostila, né? A gente queria refazer de novo, como aluno mesmo, né? Mas pelo menos assim a gente começa a estudar. Aí o casal falou assim, olha, é por Deus, porque a gente tá para se separar. Aí nesse momento a gente entendeu que era, né, de Deus algo assim. Era uma necessidade que existia, né? E existia. Isso fortaleceu muito, mas muito o nosso casamento. Né? Então foi nesse primeiro olhar que a gente se apaixonou assim, e a gente percebeu que quando você vai ensinar você tem que viver tudo aquilo. Então o nosso casamento começou a ser transformado assim muito. Então a cada aula transforma um pouco, ajusta mais um detalhe, né? E é legal isso daí, até na igreja a gente vê, tipo, como é que você vai falar de uma coisa que você mesmo não passa, que você não vive, tipo assim, como é que você vai ensinar um casal a como ter um casamento bom se você não tem esse casamento. Então, como você tinha falado, você tem que passar para depois ensinar. Isso daí é muito legal. E uma coisa que eu achei interessante também foi no começo de vocês falando da moça que teve a visão, não lembro o nome dela. A Marilyn. Não vou falar esse nome aí que vai me enrolar. E a necessidade que ela viu de pegar a visão, de ter essa sabedoria de, não, realmente é algo que eu preciso e ir atrás. Porque o casamento estava se afundando. A pessoa, já tá ruim, vou tentar fazer o quê? Não tem mais jeito. E de casais que entram lá. De, olha, meu casamento tá bom, que nem é o caso de vocês. O casamento tava bom, o casamento tava legal. De ter esse olhar, essa visão de que pode ser melhor, né? Tanto daquela pessoa que tá ruim e tenta voltar àquele amor que existia, e daquele que já tá amando daquele jeito e quer melhorar. Eu achei interessante isso daí. Sim. Resumindo, não é para casais que estão nas últimas. Não. É para casais. Independente do momento que também, para aqueles que estão também. Você sabe uma coisa assim que a gente fala em todas as aulas, né? Eu repito isso toda a aula pro pessoal. Com as 13 aulas, você vai ter chance de falar coisas com o seu cônjuge que geralmente você não falaria. Por exemplo, se for falar de finanças, né? Da briga. Aí, de repente, tem uma aula que você vai ter que falar sobre finança. Então, você vai ser obrigado a conversar com a sua esposa. Então, você tem que aproveitar. Sobre intimidade. Sobre a sogra. Sobre a sogra. Aí é complicado. Tem muitas coisas que, assim, você fala assim, vixe, se eu falar isso, vai dar encrenca. Não é verdade? Não, eu tinha separado dessa pergunta e já vou aproveitar o embalo aqui. Qual que é a maior dificuldade, assim,
Porque muitas vezes a gente pensa, acho que ciúme deve ser a maior dificuldade dos casais, mas o que vocês mais encontram, assim, de barreira entre o casal? Diálogo. Disparado, assim, é isso? Disparado. Principalmente hoje com acesso às redes, né? Como aquele primeiro casal que a gente falou, né? Se você olha na rua, é um casal lindo, né? Nós éramos um casal lindo ali também. E isso é comum até mesmo dentro da igreja. Casais, muitas vezes, que ali estão com a mão erguida, adorando ao Senhor junto, mas entrou dentro do carro, não se falam mais, né? Não conversam com os filhos. Dentro de casa é cada um com o seu celular, né? Então o diálogo hoje está cada vez mais escasso dentro do relacionamento. Aí quando a gente começa a abordar esses temas, né, das 13 semanas, porque o início dele... Aí o pau fecha. Na verdade, aí a gente descobre, eles mesmos descobrem que são dois estranhos morando na mesma casa, dormindo na mesma cama ou não. Porque hoje, com esse mundo totalmente moderno, mudado, principalmente quando o casal tem filho, a criança vem pra cama e o marido vai pro sofá. E isso tá sendo o novo normal, né? Então a gente pega muito esse problema, porque aí o marido, geralmente, não que ele seja mais omisso, mas para evitar briga, evitar conflito, se cala, se fecha, né? E a mulher, geralmente, muitas vezes, por inverter, hoje a gente tem um problema muito grande, né? A nossa terceira aula é a aula de papéis, dos papéis invertidos. E aí, um toma o papel do outro, não existe diálogo, e aí que o casamento vai afundando cada vez mais. Porque o diálogo, ele traz tudo, né? Você não tem mais intimidade, você não tem mais amizade entre o casal, e aí você não consegue conversar de nada, porque toda vez que você vai falar, sai briga. Então é melhor não falar. Só que eu acho que o problema é a gente, para evitar o conflito, como você falou, a gente deixar de conversar, né? Porque o conflito, apesar de ser muito incômodo, é necessário, né? Se a gente não conflitar e não divergir ali, não colocar as suas ideias, os seus pensamentos, vai levando e uma hora acaba explodindo, né? Eu acho que aí é um grande problema. Eu costumo falar assim, né? Igual tem em Gênesis, né? Fala, a Eva vai, pega a maçã, come e dá para Adão, certo? Se o Adão tivesse falado pra Eva, não, isso não era pra comer, discutir essa relação, teria resolvido, né? O que ele fez? Poxa, eu não vou brigar com ela, né? Daqui essa maçã. Nossa, se eu falar agora, no jeito já não namoro uma semana, daqui que eu como esse negócio, tá tudo certo. Então, geralmente é isso que acontece. Pra mim não ter conflito, todo mundo trabalha o dia todo. Chega em casa, malemar vê os filhos. Vai querer discutir coisa A última coisa que quer é ter uma briga. Então eu quero ter paz. Então é mais fácil assumir o que o outro não fez, deixa que eu resolva. Só que assim, a Bíblia fala que não são os grandes problemas, é as pequenas raposinhas que destroem a vinha. Né? Aquilo que é muito claro, uma traição que todo mundo ficou sabendo, você tem que resolver, não é verdade? Agora aquela pasta de dente que aperta de um jeito, aquela toalha que colocou no box com a florzinha por lá de dentro. Mais da briga. Aí você fala assim, não é possível que eu quero isso, né? Uma história, acho que foi até por causa do Casado para Sempre com meus pais. Que o casal brigava porque um gostava que o papel higiênico desenrolava para baixo e o outro gostava que desenrolava para cima. Pô, coloca dois, um para cima e um para baixo, fica todo mundo cada um do seu lado. E você sabe que essas coisas separa, né? Eu costumo falar assim, né? É legal esses casos que vai acontecendo, né? A gente pegou um que o casal tinha problema com o número. Um só podia ver número par, o outro, né? E não podia ter número para mim. Aí eles contaram um caso assim, não, a gente tava namorando, aí no carro, aí relou a perna no rádio, mudou a estação, era ímpar. Não, teve que parar para resolver. Então você vê assim, a gente acha que é uns negócios, né, muito louco, né? Para pra pensar. Mas acontece, assim, a gente não imagina. E é legal que geralmente na mesma sala junta pessoas que têm o mesmo tipo de problema. No caso, nesse do número, aí quando a pessoa falou, a gente falou, não é possível isso, né? E aí outro já pegou e falou, não, eu tenho o mesmo problema com a minha esposa. Se eu tiver que mudar o canal da televisão que eu quero assistir, o canal 20, ela não posso, tem que ser só o 19 ou 17. Deixar o volume no 20, que 21 me dá... E as pessoas acabam sofrendo por conta disso. Então o diálogo é o que a gente mais preza por ele desde o início das aulas. Eu costumo dizer para os meus alunos que, porque eles têm tarefa, têm prova, né? Então após a lição,
eles vão com tarefa para casa para fazer durante a semana. Tem a tarefa da apostila e tem a tarefa da pílula, depois que eu vou falar, que é o que todo mundo quer fazer casados para sempre, para poder fazer a pílula. Eu achava muito engraçado esse negócio da pílula, porque meu pai e minha mãe fez o Casados para Sempre. Eu chegava em casa e eu só escutava assim, ó, é porque eu preciso fazer o negócio da pílula. Eu falei, mas caramba, esse cara tá tomando remédio para fazer. Basicamente é um remédio. É um remédio. O que tá acontecendo? E nessa tarefa por escrito, né, da apostila, eu costumo dizer para os meus alunos que tem que brigar. Tarefa bem feita é quando se briga na hora da tarefa. Porque se não brigar ali, né, com essa oportunidade santa, vamos falar, vai brigar num tempo de conflito maior que aí não vai ter jeito. Tem um pregador americano, Paul Washer, ele chama, e ele sempre diz que a melhor maneira do casal brigar é com a Bíblia em cima da mesa. Vamos brigar? Então tá, coloca a Bíblia aqui e vamos ver o que Deus diz a respeito para ver quem tá certo. E aí vai acabar não tendo briga. O meu pai fala isso, às vezes tem alguma coisa que minha mãe chega com um texto e fala, e agora acabou a conversa, é isso, porque não tem como questionar, né, quando veio direto do pai as respostas ali, não tem muito o que se argumentar, né. Exato, e aí nas tarefas, né, tem essa parte chata, acaba brigando, mas acaba resolvendo. E aí depois tem a correção, eu corrijo certinho, se alguém deixou de fazer, eu pego no pé pra tá fazendo, pra que saia de lá resolvido. Você tem que bagunçar pra organizar, né? Exatamente. Dar aquela briguinha pra nunca mais ter. E aí só não muda mesmo quem não quer. Porque tem aqueles que realmente não querem, não dá a devida atenção precisa, né? Pra tudo e acaba focando só na pílula, né? E deixando. Você sabe que, assim, uma das coisas que mais nos motiva a fazer o Casados é a nossa transformação, né? Em casa, né? Eu e a Kátia, a gente tem que estar sempre ajustando. E é os testemunhos, sabe? A gente vê casais destruídos, né? Que se qualquer um que for conversar com eles, ou de repente com quem conversar, fala assim, é melhor largar, tá? Que nem o Mike e a Mary, né? E você vê o poder que Deus tem, né? Assim, de a pessoa se entregar e ter uma mudança plena, né? De ver um casamento transformado, né? A gente tem relato depois, filhos falando, nossa, meu pai e minha mãe são outros, né? Então isso aí não tem preço, né? De você ver que Deus está entrando numa casa, né? A gente fala que pais feridos, filhos feridos, né? Então às vezes a gente tem o Pais para Toda a Vida, que é um curso também excepcional, muito top, só que ele trata muito dos pais, porque aquilo que você tem é o que você vai passar para os seus filhos, né? Então o casamento, o que eu tenho e o que a Kátia tem é o que a gente vai partir para os nossos filhos. A partir do momento que a gente ajusta as nossas emoções, nós começamos a impartir coisas saudáveis dos nossos filhos, né? Então muda. Está sendo ministrado também na Ventus, o Pais para Toda a Vida? Ainda não. Ainda não. Não, porque nós entendemos ainda que muitos pais ainda precisam ser fortalecidos ainda como marido, casais, como casal. Porque filhos problemáticos são resultado de pais problemáticos. A gente vê muito isso. E de noivos também não, né? Falando de diálogo, eu acho que o curso de noivos é muito importante já para ensinar isso, né? Como meus pais também ministravam o curso de noivos, tiveram duas situações que os noivos em cima da hora desistiram de casar. Sim. Um porque viu que, tipo, não é pra mim agora o casamento. E o outro era uma situação que o casal viu que não era um pro outro pra casarem mesmo assim. Eu acho que desde o namoro e o noivado, o diálogo já se torna muito importante pra você, principalmente pra nós cristãos, que a gente crê que o casamento é único, né, pra vida toda realmente. É você entrar no casamento sabendo exatamente quem é a outra pessoa e quais os hábitos que ela tem, né? Tem que ter um diálogo muito aberto sobre todos os assuntos. Isso daí é até legal porque, que nem vocês tinham falado do pai que faz e depois vira testemunho. O filho vem falar, olha, meu pai... O casamento do meu pai e da minha mãe era top. Era assim, eu tenho eles como referência. Começaram a fazer o Casados para Sempre, eu falei assim, meu Deus do céu, eu que não vou aguentar. Falei, nossa... E tipo assim, ficaram muito mais unidos. Então a gente chegava em casa, tava os dois assistindo o filme. Aí, todo mundo silêncio, porque era o momento deles, né? Aí, chegava em casa, pai, cadê você? Ah, saí com a sua mãe. Eu falei, mas e eu? Nossa, e eu? E eu? Então a gente foi vendo que realmente teve mais união entre eles. Chega em casa, tá os dois lá cozinhando junto, tá os dois lavando louça junto. Realmente são ainda a minha referência. E aí, quando eu comecei a namorar, eles chegaram em mim e falaram assim, ó, senta aqui que a gente vai ter que conversar. Eu falei, vixe, fiz alguma coisa, né? Eu falei assim, ó, você tá querendo começar a namorar, então você tem que entender esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Você tá pronto?
Aí eu falei, agora tem que estar, né? Agora depois dessa aula, fiquei 2 horas lá escutando eles falar, né? E uma das coisas que ele falou foi exatamente sobre isso, de ter esse diálogo, de ter a conversa. Ele falou assim, se não tiver conversa difícil, esquece, não sai do namoro. Se a sua namorada não puder chegar e falar assim, olha, tá acontecendo isso, vamos resolver? Se você não consegue resolver no namoro, não tem como. E foi uma coisa que a gente levou muito a sério, que nem nessas 2 semanas que a gente tá namorando, teve todo aquele tempo da amizade. Teve todo aquele tempo da amizade, desde lá de trás, era assim, ó, tá acontecendo tal coisa, tô sentindo tal coisa, vamos conversar? E assim, os dois sentam, conversam, resolvem ali, ninguém corre da conversa, ninguém corre do assunto, porque a gente viu essa necessidade, justamente porque me ensinaram através disso daí. Eles foram ensinados ali no Casados e agora estão passando para frente. Isso aí, nós ministraremos o ano para vocês. Bom, pode deixar. Pode deixar, eu vou fazer. E é interessante que, né, as estatísticas comprovam que dentro do ministério, 2 igual a 1, que a cada 10 casais ministrados ou de noivos, 1 ou 2 só permanecem com a intenção do casamento. Por quê? Chega um devido momento desse curso... Achei que é um que não queria. Não, que permanece. Que a gente coloca os pais também dentro do diálogo. Então ali realmente vai gerar questão. Não, minha filha não frita um ovo. Não, entendeu? Aí a menina fala assim, não, mas não é bem assim, mãe. É bem assim, sim. Então as máscaras caem desde o início, né? Então ali já tem a possibilidade de você saber a fundo, né, a real verdade. Então é por isso que... E aí ver se vale a pena pagar o preço ou não. Exatamente. Porque às vezes também... Porque aí não vai enganado, né? É que no namoro, né, você é o melhor de si, né? Ninguém sabe os seus defeitos. E outro dia que você não tá bom, você não vai na casa da namorada, não é verdade? Agora, a partir do momento que você casou, você tá junto ali, não tem, vai fugir pra onde? Não é verdade? Não tem o que fazer. Então você tem que mostrar que realmente você é. Então o An, o que ele vai fazer? Ele vai saber qual é a opinião dos pais a respeito do relacionamento, se eles aprovam ou não. Porque geralmente uma mãe, quando não vai, essa mulher parece que fica naquela... Geralmente já não dá certo, né? Porque mãe, né? A mãe nunca erra, né? Tem uma dica muito legal que eu sempre escutei, é tipo, ver a forma que a pessoa trata os pais pra você saber mais ou menos como você vai ser tratado. Eu acho que é muito real isso aí, né? E uma outra coisa que eu ouvi, que eu me atento muito, é que ninguém consegue fingir ser alguém por mais de 5 anos. Então, tipo, às vezes a pessoa se apresenta pro namorado ou pra namorada ali da melhor forma que ela consegue ser pra convencer de que vale a pena estar com ela. Só que eu acho que chega um ponto que a pessoa não consegue mais mascarar e manter aquilo ali. Não que seja intencional se mascarar, né? Mas tá tentando mostrar ou ser alguma pessoa que realmente ela não é. E aí eu acho que o namoro uma hora vai aparecer. Só que o pior, geralmente, isso acontece quando já tá dentro do casamento. Aí não tem mais o que fazer, né? Porque Deus foi testemunha, casou, tá casado. Agora aguenta isso daí, exatamente. Por quê? Hoje tá tudo muito apressado. E principalmente, né, os cristãos, né, que entendem o namoro santo, não quer esperar 5 anos pra namorar, né, pra casar. E aí se precipita, né? E aí nesse tempo de... não viu verdadeiramente quem é a pessoa. E aí não tem o que fazer, né? Casou, todos têm falhas, né? Todo mundo tem erro, todo mundo comete pecado, né? Só que assim, quando a gente tem Deus, né? É o que eu falei, a gente vai se ajustando, né? Só que eu tenho que ter paciência, tem que ter muito amor para poder, né, passar por esse processo, né? Fala que não acessa o processo, não... Quem não suporta o processo não alcança o propósito. Só alcança o propósito quem suporta o processo. E assim, o casamento nada mais é do que um contrato. Né? Na primeira aula a gente fala muito disso. Né? Tem um contrato com todas as cláusulas. Né? Você promete o quê? Né? Qual que é o contrato? Promete ser fiel, promete, né? Na saúde, na doença. Tem todas as cláusulas de um contrato comum. Né? E quando é que ele acaba? Até que a morte os separe. Né? E assim, quando a gente vai casar, né? Eu quando fui casar com a Cátia, nós fizemos um casamento meio comunitário, né? Meu irmão também casou no mesmo dia. E aí, na época nós éramos católicos e o padre fez a gente repetir 2 vezes as promessas. Ele sabia. Sabia. Só que assim, tava tão preocupado
em falar bonitinho, né? Amar-te, respeitar-te, né? Tudo gaguejar nessa hora, né? Que nem prestou gente, atenção. né? Assim, tô falando, vou errar, né? Que eu nunca parei para prestar atenção naquilo que eu estava prometendo para ela. Qual era o contrato que a gente estava fazendo, não só com ela, diante de Deus, né? Então, porque assim, e aí a hora que você vai, que eu fui perceber tudo que eu fiz, já era tarde, né? Que já tinha estragado tudo o contrato lá. Ainda bem que tem a última cláusula até que a morte separe, né? Que a gente conseguiu se ajustar. Mas é um sofrimento que podia ser evitado, né? Então, é igual seu pai fez com você, né? Seus pais. Né? Olha que bom se todos os pais tivessem esse pensamento, né? Antigamente, né? Na minha época, né? Não sou tão velho, mas assim, meu pai falava assim, não, o homem tem que pegar tudo meirada, né? Tem que sair com todos. E aí? E os homens, né? Como que ficou? Né? E as mulheres, como é que fica nessa história? Não é verdade? Né? Eu podia estar morto, podia ter doente, né? Deixei, né? Levei muita tristeza para casa, né? Desonrei minha casa. E agora quando você começa certo, e sabe, né, o que é certo e o que é errado, desde o começo, a chance de você fazer, né, ele dá pelo caminho certo. Eu lembro exatamente da cena, que eu fiquei pensando, fiquei doidinho, eu falei, como é que eu vou falar pro meu pai que agora eu quero namorar a Bia, né? E agora, né? Eu preciso dar aquela... Seu pai é bolado? Não, ele é muito de boa, mas sabe quando você vai criando coisa na cabeça? Nossa, tem que ser o momento certo ali, tem que estar de boa, tem que estar os dois, né? Aí eles estavam cozinhando no quintal ali na área gourmet. Eu falei assim, preciso falar um negócio pra vocês. Tô gostando de uma menina, tô querendo namorar, é a Bia. Aí ele parou de cozinhar, desligou o fogo e falou assim, senta aqui. Olha, mulher gosta que você faça isso, você tem que tratar assim, tem que falar assim. Eu falei assim, meu Deus, eu só queria falar que eu queria namorar. Aí minha mãe chegou e falou assim, o que vocês estão conversando? Eu falei, não mãe, tô falando de namoro. Então, você tem que fazer assim, tem que falar assim. Estão fazendo casados. Mas olha como foi o momento certo, porque foi pós-casados para sempre. Então, eles já estavam com a instrução fresca para passar para você, né? Da maneira certa que Deus criou para ser, né? Eles têm um potinho lá, acho que foi dos casados, um potinho de bênçãos ali. Às vezes eu chego em casa e minha mãe tá escrevendo uma coisinha, ela falou assim, tem que ser grato. Coloca lá, ela fala, é do casados. Cara, eu fiquei com o negócio do diálogo agora na cabeça. Eu acho que realmente é o centro mesmo do casamento, né? Porque eu passo aí pelo namoro, como eu falei, né? E sobre a liberdade, a gente criar intimidade. Porque pra gente conseguir abrir o coração, falar algumas dificuldades que a gente tem que ter intimidade, né? Com a nossa esposa. E por incrível que pareça, tem muita gente que é casada e não tem intimidade na conversa com o cônjuge, né? Não sei, vocês vivendo com vários casais aí, vocês têm mais propriedade pra falar se realmente... É algo que acontece muito, mas eu tava vendo o testemunho do Douglas Gonçalves, sabe? Sim. E ele teve problema com vício e pornografia e ele chegou uma hora que ele não aguentava, mas ele chegou e contou pra esposa. E pra você ter liberdade de contar uma dificuldade desse tamanho, tem que ter uma intimidade muito forte e isso vem do diálogo, né? Quanto mais você dialoga com a pessoa, mais liberdade você tem de contar suas lutas, suas vitórias e tudo mais, né? Como que, se tem algum relato de algum acontecimento, da importância do diálogo aí no... Sim, é que a palavra mesmo fala, né? Confessar seus pecados uns aos outros para que haja cura, né? No caso da pornografia. Muitas vezes é algo que fica oculto e hoje todo mundo tem um celular, né? E pode levar, né, para perto. Nosso testemunho tem coisa a ver, né? Né? Então, assim, a gente pode falar com propriedade que realmente esse diálogo, né, dele, igual você falou que ele contou para a esposa dele, é algo, né, que não tem como esconder. A partir do momento que você é cristão, que Deus está na sua vida, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Né? E às vezes o que acontece, né? Eu gosto muito de uma frase do Pablo Marçal que fala: quem é bom justificar, só é bom nisso, né? Na maioria das vezes o que acontece? A gente vê que está numa situação difícil, vê que o melhor caminho é falar a verdade, que é confessar, e a gente vai justificando, né? A gente vai mentindo, né? E isso acontece muito no casamento, né? Às vezes eu vou contar a verdade para ela, mas eu tenho tanta coisa em jogo, será que compensa? Até a hora que cai, só que daí cai a confiança, cai todas as coisas junto. É uma hora que vai dar ruim, né? É uma coisa assim, fardado ao fracasso, vai ter que uma hora aparecer. Eu acho que, não só num caso tão grave como isso, mas tipo, sei lá, você perdeu uma joia dela, sei lá como, você perdeu uma joia, você tem que contar. E você deixar de contar por meio da reação e ela descobrir depois que foi você o responsável, acho que esses detalhezinhos também quebram confiança, né? Qual o problema? Porque ele não cartão de crédito, né? Gastou, não falou, a hora que chegar a fatura, né? Não, eu dou um jeitinho e pago depois.
Todas essas coisas são as pequenas raposinhas, né? São coisas que vai perdendo a confiança um no outro. E assim, o tempo, né? É o nosso maior vilão, né? Porque assim, chega do trabalho, né? Igual falamos assim, a gente não conversou, né? Às vezes eu vou falar alguma coisa e já não namora, né? Então eu falo assim, deixa quieto, vai empurrando. Então assim, não conversa. A gente quando pega muitos casais, assim, não sonha junto, né? Não tem um planejamento. Não tem um objetivo, né? Não tem objetivo. A gente fala assim, trabalha por quê? Qual é o seu objetivo de trabalho? Trabalha porque a correria... Não, você trabalha por quê? Você tem uma família, você quer dar uma coisa para os seus filhos, você quer viajar, você quer passear. Qual foi o plano que vocês dois fizeram para ir visitar um lugar diferente? Isso daí meu pai e minha mãe fez várias vezes agora. Eles voltaram de viagem, ele falou assim, a gente tem que ter o nosso momento, você já tá trabalhando, sua irmã tá trabalhando. Às vezes chega em casa e ele fala assim, viu, vocês vão querer viajar com a gente? Eu falei, pra onde? Gramado. Eu falei, tá louco que eu consigo ir? Ele falou, então a gente vai sozinho. Eu falei, vai lá, momento deles. E realmente, eles sonham muito, eles planejam muito e assim, muita união dentro de casa. Você vê meu pai e minha mãe ali dentro, realmente é o 2 igual a 1. Sim. E já puxando esse 2 igual a 1 que eu vi na camiseta dele, esse negócio, esse escudo aí, tem algum significado? Cada coisinha ali, eu tava reparando agora, tá legal, colorido na minha frente aqui. Mas eu não lembro ao certo, mas é o casamento, a igreja, o mundo, família. A família. A espada, palavra, né? E o escudo... O escudo da fé. A fé. É a fé. Mais ou menos isso. Então pode ser que eu... Soou perfeito, pelo menos. Eu vi colorido ali, fiquei curioso. Já aproveitando então, tem a família, o casamento, a família e a igreja, a importância da gente, principalmente quem tem ministério, quem se envolve muito, serve muito, a importância da gente colocar a família acima da igreja muitas vezes, né? Sim. Porque é uma coisa, a gente acha que a gente está servindo a Deus, que a gente está servindo na casa de Deus e a gente acaba deixando o principal ministério, que é a nossa família, né? É uma coisa que vocês têm que abordar muito no Casados, assim, porque a maioria são cristãos que chegam lá para fazer, eu acredito. Tem bastante gente que acaba se envolvendo muito com o ministério e acaba deixando a igreja de lado. Na verdade, a maioria coloca, não é nem o ministério, é o trabalho acima de Deus, da família. Quando tem uma ordem, né, certa a ser seguida, deixada por Deus também. E geralmente tá tudo fora de ordem, né? Primeiramente é Deus, né? Aí vem o seu cônjuge, depois vem o seu filho, né? Depois vem o seu trabalho, né? Depois vem o ministério, trabalho, família, e aí vai indo na escala abaixo, né? E hoje os casais chegam com isso tudo invertido. Geralmente chega com o trabalho acima de tudo, depois com os filhos, depois os amigos, depois o cônjuge, depois Deus, tudo invertido, né? E voltando um pouquinho no Ministério 2 igual a 1, né? Que ele falou que hoje você vê os seus pais realmente unidos, né? Fundidos ali. A intenção é resgatar justamente isso. Como você disse sobre o diálogo, nós somos um ser de 3 partes, feitos de corpo, alma e espírito. Em Gênesis fala que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. E o que a gente traz à tona para esses casais? O estar nu é despido de corpo, alma e espírito, né? Sem um engano, sem mentira. Transparência. Isso, né? Totalmente nu e transparente um para o outro. Você falou sobre a santidade antes do casamento, a gente falou sobre evitar briga para não ficar sem namorar. O quanto que vocês falam sobre o sexo dentro do relacionamento, no curso de noivos, o quanto que é falado também, e qual que é a importância do sexo no casamento? Na verdade, no Casados por Sempre existe uma aula de intimidade que fala sobre isso, né? Não só intimidade com o casal, na parte sexual, mas também intimidade com Deus, né? Tudo isso boga muito. E é legal que do noivos, na parte da intimidade, fala o seguinte, né? Que a partir do momento que o casal ora junto, né? A gente tem uma aula de orando juntos. E o momento de orar juntos, né? Na apostila dos noivos fala o seguinte, que o casal, né? Os noivos assim não podem estar sozinhos orando, porque ele vai gerar uma intimidade tão grande que vai levar ao ato sexual. Você tem uma ideia? Porque a oração é a conexão com o Pai, você consegue ter o corpo, alma e espírito, então você vai levar para a andada sexual.
Então, assim, é muito importante. Então não se aconselham os noivos a orarem juntos. Vamos orar pelo casamento aqui. E a parte sexual é algo que, assim, que é igual todo mundo fala, né? Antes de casar, né? Já imagina, vai namorar todo dia, não sei o quê, né? Aquela história. Só que, assim, na hora que casa, a correria, a falta de diálogo, a falta de intimidade acaba distanciando o casal. Vem os filhos, coloca o filho para dormir na cama, né? E a hora que vai ver, tem casais que não namoram há 3 meses, né? Isso há um distanciamento muito grande, né? Na Bíblia fala assim, de jejum, né? Que tem que ser acordado e... Tem que ser acordado, mas não por muito tempo, né? Para que Satanás não tente, né? E isso é uma realidade muito grande. Os casais, eles têm se distanciado muito, né? A pornografia é um problema que talvez tenha ajudado ao distanciamento. E aí o que acontece? São 2 irmãos morando na mesma casa. O sexo é o tempero, é o que une realmente o casal, que transforma os 2 em um, né? E a gente fala muito sobre isso, que eles precisam ter um tempo para eles precisam ter um tempo para estar se dedicando um ao outro. O pessoal é aberto para falar, porque antigamente, hoje é mais tranquilo falar de sexo, né? Mas antigamente era um tabu, assim, todo mundo ficava meio receoso de falar. É difícil de conseguir tratar esse assunto dentro do casados? Então, até porque é em grupo, né? Então não sei se o pessoal... Não, porque a gente vê que tem uma carência muito grande de se falar sobre isso. Né? Que não se consegue também, falar dentro de casa. Individual ali, os 2. Isso, porque dá briga. Então ali num modo dinâmico da gente tá levando a aula, aí eles se abrem, falam, porque geralmente um solta uma coisa ali, aí o outro fala, eu também tenho problema com isso, né? É legal, né? Porque assim, tudo faz parte. O casamento é um conjunto, né? Não adianta nada ter uma parte financeira legal, mas não tem unidade, né? Ou namora demais também, não conversa. Então, tudo tem um tempero, né? Tem algo, um ajuste, né? Eu vi um vídeo, né, falando daquela parte das prioridades. O cara para no meio da rua e fala com três famílias ali, vamos dizer assim. Qual era a prioridade deles? A mulher, o filho ou a mãe? Aí teve 3 respostas. Só que assim, uma pior que a outra. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Não, a prioridade é meu filho. Porque meu filho é a minha herança, é o meu herdeiro. Então, meu filho bem, a minha história vai estar bem. Aí o outro falou que, na verdade, não era nenhum deles, era a mãe. Porque a mãe criou ele, então a mãe tinha que estar no principal. E o outro falou assim, não é a minha mulher, não são meus filhos, nem minha mãe, sou eu. Porque se eu estou bem, eu posso deixá-los bem. Eu falei assim, gente... É egocêntrico esse último aí. Como é que vive numa casa em harmonia, assim? Tipo assim, qual é a prioridade do casal? Sou eu mesmo. Porque se eu tô bem, os outros vão estar bem também. Ou então minha mãe, tá casado com a mãe. Que é uma coisa que a gente vê bastante, tipo, nos dias de hoje. Tá casado com a mãe, qualquer coisinha, corre pra casa da mãe. Corre pro colo do pai. Corre é um problema grande também, né? Tenta fugir muito, né? Só cortando, a família, um problema grande de família de pai e mãe assim é que muitas vezes o peso de uma decisão do pai ou da mãe é muito maior do que o próprio cônjuge. E aí o cônjuge vai ficando de lado, se ele não tem uma voz ativa dentro do casamento. E tudo que ele vai fazer, ele precisa do respaldo do pai e da mãe, quer dizer, já não cumpriu lá, né, deixar ir pai e mãe. Eles ainda vivem com aquela aliança ainda com os pais, né? Isso. E você sabe que quando a gente faz a abertura, né, para as inscrições, a gente vê que as mulheres têm o desejo de fazer o Casados para Sempre e os maridos vão fugindo, sabe? Tem que pegar eles meio... A gente brinca aqui, parece que a gente tá correndo atrás de galinha, passa pelo vão das pernas da gente ali. A gente vai pra porta da igreja e passa pela outra. E se os maridos soubessem o quanto eles são beneficiados fazendo Casados para Sempre, às vezes eles falam, a gente vai levar bronca, né? Enfim, e não. Porque a intenção realmente é resgatar aquilo que foi perdido, né? No casamento. E geralmente, quando é perdido? Quando nascem os filhos. E a palavra diz, os filhos são bênçãos, são herança do Senhor, não é para ser um problema. Mas aí perde-se a intimidade, perde o momento do namoro, né? E aí isso tudo é resgatado. Então os maridos acabam saindo mais na vantagem, como você perguntou, né? Dali falando sobre intimidade, sobre o sexo. Porque as mulheres acabam deixando o marido de lado, colocando o filho. Ou vem de um relacionamento muito forte com os pais, que acaba colocando não só o filho acima do marido, mas também a opinião da mãe, do pai. Né? E o marido, como eu falei, sempre é aquele que geralmente fica quieto para evitar a fadiga. Né?
Se sentem meio que fora de tudo. Né? Eles nem imaginam o quanto... Já fica a dica. Se você é marido... Não fugir da gente na próxima. Tudo bem. O cara já tá me encarando aqui, cara. Você já fez. Eu não sou casado, eu não vou fazer ainda. O curso de noivos é dado individualmente? O de noivos é grupo de 5, igual o de casais. Mas ainda a gente não implantou ele ainda na Ventus. Hoje o forte nosso tá dentro do casados mesmo. Legal pra consolidar, né, o projeto. Isso. Eu acho que tá faltando... Os noivos pedirem, né? Precisam levantar mais noivos ali com o desejo de fazer. Eu vou noivar. Fala da estatística aí o pessoal fala, acho melhor não saber, né? Já é quieto e Eu vou noivar. Antes da gente partir pro final, eu vou deixar pra você falar da pílula já pra gente, na hora da gente encerrar. Eu deixei algumas perguntas como se fosse um quiz aqui pra gente responder juntos aqui. Qual é o date? Pra cada um de vocês pode ser diferente, né? Qual é o date ideal, assim? Não, pera aí que agora eu vou ter que anotar. Tô namorando, eu preciso saber Talvez você tenha o seu. Os encontros. Eu tenho o meu preferido, entendeu? Qual é o date, tipo, o encontro que vocês ideal, acham assim, legal. O que assim. vocês gostam de fazer? Tipo assim, vou sair com a minha namorada. Fazer o quê? O que vocês acham que vou começar o meu. Vai. O meu preferido, eu prefiro estar em casa, tipo, cozinhar junto. Tem sido o meu date preferido, assim. Um lo-fizinho no som tocando, tá ligado? E conversar ali sem as redes sociais, cozinhando, um somzinho baixo. Tem sido o meu date preferido, assim. Mas de vez em quando a gente tem que dar uma saída também, mas eu tenho preferido ficar em casa, tô mais caseiro. O meu tem que falar como um namorado, né? Não dá pra cozinhar junto. Né? Nem orar pode, quem já cozinhava, né? Porque a gente faz bastante em cafeteria. Acho que a gente já marcou todas as cafeterias, Diogo. A gente gosta. Cara, eu gosto de café também. Santo Antônio, lá eu já sou sócio. Um cafezinho ajuda. O nosso é dar uma escapadinha sempre que pode pra São Paulo, fazer uma viaginha pra fazer programa de namorado mesmo. Nossa, acho que é unânime isso. Toda vez que tinha na empresa pra buscar alguma coisa em São Paulo, a gente deixava as crianças com a minha mãe. Já aproveita. A gente vai pra lá e faz coisa de namoradinha. A gente faz tudo que tem que fazer rapidão em São Paulo. Aí depois a gente vai pro shopping, de mãozinha dada, vai tomar um sorvete, vai assistir um cinema, entendeu? Legal. Dorme no hotel. Então, assim, é o momento do casal mesmo, é o momento de namorado. Que é uma vez por mês a gente faz isso, né? Uma vez por mês. Que é isso que falta muito nos casamentos, é resgatar isso. Porque isso que você tá vivendo agora, né? Nossa, vai lá, uma delícia, se perfuma todo, põe a melhor roupa, né? E aí vai lá pra encontrar a camada, né? Depois que casa, né? Isso vai perdendo, vai caindo nos outros. Até vi um vídeo no TikTok, tipo, coisas que o marido deve fazer, né, pela esposa. E uma é essa, tipo, saírem como namorados. Ó, eu vou sair, você se arruma aí, eu vou passar, te pegar e a gente vai fazer alguma coisa. Achei muito legal. Já falando sobre viagem, a outra é que, tipo, tem alguma viagem que vocês sonham fazer ainda que vocês não fizeram? Não sei se vocês gostam, porque eu e a Adriana, eu sou tropical e a Adriana gosta mais do frio. Então a gente tem esse dilema sempre. Tem alguma viagem que vocês não fizeram ainda que vocês têm vontade de fazer? Olha, viagem a gente sempre quer fazer. É sempre bom, né? A gente sempre faz uma viagem só nós dois e uma com as crianças. A gente intercala. Né? A nossa é sagrada. Mas um sonho que a gente tem é conhecer o mundo. Né? Então, assim, é a hora que elas pegaram um tamanho mais de independência, a gente sair mundão afora conhecendo e implantando casados pra sempre aonde a gente puder. Eu já tô nessa fase aí de chegar em casa e falei, cadê meu pai e minha mãe? Tá lá no outro lado do mundo. Caramba. Você tem alguma viagem que você pretende fazer aí com a sua amada? Depois de casar, eu acho que Roma, Grécia, que é... né? Tá. Bom, gosto muito da praia, então pra mim independentemente assim, de praia, mas ultimamente tenho pesquisado bastante coisa na Espanha, assim, eu tenho vontade. Na Europa, como a maioria dos países são frios, a Espanha é uma mais tranquila, assim, eu acho que eu vou me identificar, assim. E o povo lá é mais quente do que em Londres, por exemplo, que na Inglaterra o povo é muito frio, eu não sei se eu ia me adaptar legal, não. Vocês têm alguma música que é ou foi trilha sonora, assim, do relacionamento de vocês? Tem uma música que marcou muito a nossa vida. A gente tava de férias no Sauípe e aí a moça fez foi logo que tudo que começou o nosso testemunho, né? E a gente já tava ministrando, né, amor? E aí a gente começou, o cara achou assim, vamos fazer um book fotográfico, sabe aquelas coisas de praia assim? Aí fez um book, tudo, só que na hora de apresentar, eles fizeram de um jeito assim tão especial, colocaram uma TV grande, eles apagaram a luz, ergueram a música assim no máximo e aquela música diz,
Disse que forte sou, eu me sinto assim, só que em inglês. E no máximo, assim. Então foi um negócio assim que marcou e impactou muito, sabe? Porque assim, a música fala muito assim, né? Que Deus, né, na nossa vida. Então, pra mim é essa, né? Não sei assim. Acho que a minha do namoro é aquilo que parece. Impossível. Cara, eu não lembro se eu tenho uma música minha da Adriana. Quando a gente começou a namorar, eu ouvia muito uma música que era um rap love song que falava que tinha uma semana. E eu e a Adriana, a gente morava em cidade diferente. Então, tipo, a gente só se via de final de semana. Então a gente ficava uma semana sem se ver. E o refrão da música é isso. Já faz mais de uma semana que eu não vejo. Então essa aí ficou, assim, bastante tempo. Mas que a gente ouça, assim, em alguns momentos, a gente não tem. Agora uma pergunta pra vocês, especialmente, tipo, qual o hábito você acha que todo casal precisa ter? Eu acho que tem que ter o sair junto, né? Tirar um tempo pra si. Como a gente falou bastante de diálogo, acho que estar juntos é o que vai gerar. Porque não tem como você sair pra tomar um sorvete se você não der a mão, sentar numa pracinha, né, e conversar sobre alguma coisa. Né, geralmente a gente tá dentro de casa, vai falar de trabalho, um monte de coisa nada, mas nunca fala sobre o casal, né? Nunca fala sobre coisas de intimidades, né? Então, o fato de estar junto, assistir um filminho, de repente, pra conseguir ter um tempo de namorado para trazer um pouco dessa essência do casamento. No meu ver, é a comunhão. É a comunhão em casal, né? Lógico, como o Rafa falou, um tempo a sós. E a comunhão em família, é o resgate da mesa. Nós temos o hábito de fazer as refeições, os 4, na mesa. E ali trocar, né? Conversa, bate-papo, perguntar como foi o dia de um, do outro, das crianças. Porque as crianças hoje, a gente vê que elas são muito carentes também do diálogo. E a gente percebe isso pelas amiguinhas das nossas filhas que vêm para casa. Então, a comunhão, a mesa, eu acho que é muito importante também. Legal, eu gosto pra caramba. Eu sempre fui mais caseiro do que baladeiro, assim. Então, tipo, desde a época dos amigos, eu preferia pedir uma pizza, sentar na calçada e conversar. Hoje, se eu sento numa mesa pra gente tomar café, a Débora tá aí no backstage, a gente fica horas, né, tomando café. Hoje foi um dia desses, né, a minha irmã tá em casa, a gente sentou lá com a Adriana na mesa, ficamos muito tempo ali batendo papo e tomando café, comendo. Então, acho que realmente, até na igreja, fala-se muito que é importante esse tempo de mesa, na hora de você se ministrar, você parar, né, que eu acho que a mesa é um momento que a gente acaba desligando um pouco do celular e tá com presença no que você está falando, no que está fazendo ali. Eu acho que é muito... Jesus nos muito ensinou, legal, né? Essa comunhão à mesa. Sim. E por incrível que pareça, tem casais que chegam no casados que nem mesa tem. Porque não porque não tem condições, mas porque não vê a importância. Não é um costume, não tem... Não, cada um pega seu prato, vai pra sala, um vai pro quarto, cada um come num horário, ninguém espera ninguém. E aí não tem esse hábito da comunhão. Você vê que legal, né? Quando a gente começou a namorar, eu morava sozinha, a Caio também. E aí eu sempre gostei de cozinhar, né? E aí eu tava fazendo a comida, coloquei a mesa, tudo assim, que a minha família sempre foi assim. Sempre sentamos na mesa pra comer. A minha era do sofá. A da Caio era do sofá. E aí foi um legal que assim, que ela chegou do trabalho, tudo assim, falou, pegou o prato dela assim, aí sentou na sala assim, aí eu falei pra você, onde você vai? Ela falou assim, como assim? Eu vou comer aqui. Eu falei, não, você vai sentar na mesa, nós vamos comer junto aqui, vamos sentar na mesa. Ficou brava comigo. Aí ela ficou chateada, mas vai chamar minha atenção. Eu falei, não, a gente tem que criar o hábito de eu comer junto, porque assim, é duas coisas diferentes, né? Eu fui criado assim e dava, né, importância pra isso. Minha mãe, toda vez que você vai lá na casa dela, assim como na nossa também, você sempre tem uma toalhinha, sempre tem tudo arrumadinho, né? Então a gente sempre gostou, isso sempre foi um hábito, né? E de deixar a mesa um lugar sagrado, né? Para as reuniões, para conversa, tudo. E aí eu trouxe isso, né? E assim até hoje, né, mano? A gente não consegue fazer diferente. Legal. Bom, vamos, antes de partir aí pro final, eu quero saber da cápsula, que agora eu tô curioso. Pílula. Cápsula. O Casados para Sempre, eu até trouxe aqui, né, pra... Todo mundo que começa a fazer no início ganha uma sacolinha, que vem a apostila, né, aqui onde tem as lições, uma caneta linda do Casados. Ganha essa casinha, que é muito interessante também falar sobre ela. Isso aqui é um imã de geladeira. Eu entrego ela sem porta, sem janela, sem nada. Né? E aí, conforme os alunos vão completando cada aula, vai recebendo para poder fechar. E o que ela representa? As brechas que estão abertas na vida do casal, aonde o inimigo tem acesso.
Então, qual é a intenção? Até o final do curso, ela está dessa maneira aqui, ó, totalmente fechada. E aí, ao longo da vida do casal, você vai observar se tiver algum faltando na geladeira lá, você já vai saber. Eu cheguei em casa agora, eu vou... Deixa eu ver o que aconteceu. Já vai analisar. A gente pede pra colar na geladeira, que é um lugar de visão pra todos. Então, assim, ó, durante o convívio aí, tá com problema na intimidade. Não tá muito legal como o marido gostaria ou a esposa gostaria. Vai lá e tira a janelinha e deixa do lado. Aí fica vazio. Aí ele vai chegar lá e vai falar... Vai chegar, vai falar... Cabeça de janela. Aí vai ser obrigado a conversar sobre aquilo. Porque se não conversar, sabe que é uma brecha aberta pra Satanás entrar. Legal. E a famosa pílula, realmente são cápsulas, né? Fala pro pessoal não tomar. Fala pra não tomar. Aqui, ó, são cápsulas. Cadê a cápsula? Eu tomei? É uma cápsula mesmo de... É uma cápsula mesmo. Aonde cada casal pega, né? Cada aluno pega, o marido pega um, a esposa pega outro. E dentro dessas pílulas tem aqui, ó. Uma tarefinha. No caso, essa daqui, mais presente. E aí, essa tarefa fica para a semana. Para cada um estar fazendo para o seu cônjuge. E aí, dentro desse potinho, tem café na cama, elogio, oração, gentileza, banhos juntos, jantar fora, passeios, presentes, mais sexo, mais namoro, mais beijos, mais perdão, mais carinho e cinema. Então, aquilo que pegar aqui tem que cumprir. Então, assim, ó, a esposa queira ou não, se ela pegar mais sexo, ela tem que cumprir, entendeu? Né? Mais namoro, mais namoro, né? Resgata aquele namoro, beijo na boca. O pessoal tenta juntar tudo, namoro e sexo, não é tudo igual. Acaba levando, né? Acaba levando, se cumprir direitinho. A gente sempre fala isso, né? O café na cama. Tem casais que nem café toma junto, né? Quem dirá? Isso vai ser fácil, porque todo dia leva café na cama. Eu achei engraçado que acho que minha mãe pegou do cinema, aí cheguei em casa, falei, cadê meu pai e minha mãe, né? Não respondi o WhatsApp, a gente foi no cinema. Falei, cinema? No cinema? Geralmente eles ficam em casa assistindo filme. Tem Netflix. Quem que foi no cinema? Aí depois, agora eu tô entendendo. Agora fica a dica também, porque o cinema é legal, tipo, antigamente era muito comum, né? O primeiro convite, vamos no cinema, era mais comum ir ao cinema, né? Só que tantos streams agora. Mas eu não vou no cinema, meu pai e minha mãe tá indo no cinema, eu falei, que estranho que eles pagam Netflix, Disney, não sei o que. Eu falei assim, mas por que eles foram no cinema? Eu falei, deve estar levando alguém, algum parente, algum filho de alguém. Aí agora tá fazendo sentido. Aí resgata é tão bom, né? Sim. Porque pra gente parece coisa simples aqui. Sim. Mas pra maioria dos casais é algo muito difícil. São 13 no caso, que é pra cada semana. Eu acho que dentro dos 13, pelo menos uns 2, 3 ali vai fazer sentido. E você acredita que tem pessoas que pegam mesmo toda a aula? A gente fala, enquanto você não fizer, não para de pegar. Enquanto não fizer, não para de pegar. Né? E assim... Aí não tem como ver, né? E aí você fala assim, mas como você sabe? Porque assim, a hora que vai começar a aula, a gente chega pro cônjuge e fala assim, o que seu marido pegou? Aí vai falar assim, não sei, o que você pegou? Porque eu não vi nada diferente. Então começa a ficar legal dentro. Então a gente meio que corrige as pílulas para poder, né, criar essa intimidade com o grupo. Né? A gente acaba criando uma família mesmo, igual o Caio disse. Legal. Cria uma amizade bem legal. Bem bom, para finalizar, eu queria que vocês deixassem um recado ali, uma coisa importante para os casais, incentivar quem não fez os casados. Eu não sei se só os membros da Ventus podem fazer, como que tem funcionado. E vocês deixaram um recado aí para os casais que estão assistindo a gente. Sim, o Casados para Sempre, ele é um ministério, né, internacional e ele não tem denominação. É para católico, para evangélico, para espírita, para quem quiser realmente resgatar o casamento, entendendo dentro da palavra, do que é a palavra do Senhor, né? É lógico que quando vem para fazer e tá ali, tá vendo a palavra, não tem como, né? Então, quem não quer ouvir sobre a palavra de Deus não é para você, mas aqueles que creem no Senhor, creem numa restauração, é para todos, desde que sejam casados, né? Assim, que estejam dentro do matrimônio. E a próxima turma nossa inicia em fevereiro, então já fica o convite para quem quiser estar fazendo. Não é só para os membros da Ventus, né? Como que consegue acessar? A gente vai deixar o link na descrição, mas como que a gente consegue entrar em contato para fazer as inscrições? A gente pode deixar o telefone. Nós temos o Instagram, lá tem o link que direciona direto pro WhatsApp. Legal, então vamos deixar o link do
do Instagram do Casados aí na descrição do vídeo. Sim. Eu queria dizer o seguinte, o Casados para Sempre não é para quem tá com o casamento falido. Não é para quem acabou tudo. Fala assim, essa é a última chance, vamos ver o que dá. Né? Tem um slogan que o pessoal fala assim, não tem um casamento tão bom que não possa melhorar, tão ruim que não possa ficar ótimo, né? Então assim, dependendo da escala que seu casamento tiver, de repente, meu casamento tá bom, vamos tocando assim, não, mas você precisa fazer para melhorar, para vocês viver melhor ainda, para sonhar junto, para planejar junto. Porque todo mundo tem uma visão do casamento. A visão do meu casamento era o que minha mãe e meu pai vieram, o casamento da visão da Cátia era uma, mas o que importa é como Deus planejou. A gente fala para todo mundo assim, esquece tudo que você sabe, né? Abre a cabeça para ver como que Deus planejou, aquilo que Deus quer para o seu casamento. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se a gente vive dentro da vontade dele, não tem como não ser transformado. Na verdade, vai haver cura, transformação, né? Então a gente vê muito disso. Então assim, vai ser um prazer receber mais pessoas, mais casais, né? Pra gente ter uma igreja transformada, uma comunidade, né? Igual a Cátia falou, não é só quem é evangélico, né? Os católicos podem vir, vão ser muito bem recebidos, ninguém ataca ninguém, é só palavra, é só Deus, né? Em toda turma a gente tem um católico fazendo, que gosta muito também. E assim, não foi nada combinado, mas nós temos aqui, né, uma pessoa, né, o Lucas, que teve, né, filho do casal que fez, da Tati e do Rafa, fez, então é um testemunho vivo, né, de que dá certo. Vale a pena. Que é bom, que vale a pena, né? Isso, espero que vocês tenham gostado. Eu creio que dá pra ficar aqui pelo menos mais 1h30, quem sabe a gente consegue marcar um outro episódio a gente começar a funilar os assuntos. Sim. Foi um prazer ter vocês aqui. E é isso, espero vocês em breve de volta. Que Deus abençoe o ministério de vocês, que muitas vidas sejam transformadas através do Casados para Sempre. A gente sabe que realmente a família é uma estrutura muito importante até para a sociedade, né? E é o casal que faz a família fluir da melhor forma. Sim. E é isso, Deus abençoe. É isso. Lucas Baro, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Ibsen. Estamos atrás das câmeras. Lembrando aí que nós estamos com patrocínio da Osário. Você que quer usar, use da forma certa, tanto no shopping, no piso superior, como no território do calçado. Você pode adquirir aí calçados, acessórios, bolsas. E já ficou a dica aí, né? Justa a pílula que ela tirou era de mais presente. Mais presente, né? Acho que é presença. Não, é presente também, Eu sou cliente da Osário, pode ser. Fica top. É top demais. É isso, pessoal. Muito obrigado você que ficou até aqui. Se inscreva no canal. Shalom, sigam Casados para Sempre no Instagram. Sigam o Sorriso do SRO no Instagram. Lucas Bar. Seguir o Lucas Bar. É isso, Deus abençoe vocês. Valeu, falou!